Imagine 24 pessoas isoladas em um mesmo ambiente, colocados para serem vigiados 24 horas por dia. Em pouco tempo, o programa, criado por um professor universitário de psicologia, precisou ser interrompido pelo abuso e crueldade dos participantes. Essa história, que parece se repetir nos dias de hoje, aconteceu em 1971, quando um experimento decidiu recrutar um grupo de estudantes para um experimento de uma prisão simulada, visando estudar o comportamento social de indivíduos de um grupo coeso. 24 homens, alguns designados como carcereiros e outros como detentos. Em poucos dias, os guardas adotam um comportamento cruel e abusam de tal forma os prisioneiros que os experimentos precisam ser interrompidos em 6 dias. Parece meio absurdo? A gente vai comentar mais sobre o experimento de aprisionamento de Stanford logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Chegamos aqui agora na área de recadinhos do Mundo Freak Confidencial para mais um podcast incrível e para mais recadinhos maravilhosos. Primeiramente, agradecer pela sua audiência e sua paciência com a gente. Lembrando a todos que o Mundo Freak Confidencial hoje é um programa exclusivo do Spotify. Se você está escutando, você já sabe, mas não custa lembrar que o Spotify é gratuito para escutar podcast. Você não tem propaganda e tem diversos recursos que vários outros agregadores têm. Você consegue baixar o episódio, você consegue assinar o nosso canal, vamos colocar assim, né? Nosso podcast, para receber aí os nossos episódios e por aí vai, tá bom, gente? Te agradece muito o apoio que todos vocês nos deram e a gente agradece vocês estarem aqui com a gente. E você também sabia que além do podcast temos uma programação especial nas nossas redes sociais? Pois é, lá no Instagram, o @MundoFreak, tudo junto, você pode acompanhar a Jay Carrillo fazendo resenha e dando dicas super bacanas de livros, tanto de terror, fantasia, ficção científica. Tem também o Lucas Balaminuti e a Namorilda fazendo freak review de filmes de terror muito aterrorizantes. E também a Rainha das Trevas, Ira Croft e Juliana lendo ao vivo pequenos relatos de casos insólitos, o Aconteceu no Insta, que não é o Aconteceu Comigo, tá bom, gente? O Aconteceu Comigo é aquele programa mensal que sai no feed do Mundo Freak, inclusive essa semana saiu, então dê uma olhada aí, dá um refresh no seu feed, que tem aquelas histórias insólitas do ouvinte, né? O Aconteceu no Insta é um programa pocket, que é nesse molde Aconteceu Comigo, em live, no Instagram, com relatos curtinhos e tão assustadores quanto os do podcast, e as meninas leem ao vivo e mandam benzaço. Tá vendo como tem bastante coisa bacana pra vocês? Agora, só falta vocês curtirem e acompanharem. E para quem não sabe, tá dando mole, a gente começou a nossa seleção de pauteiros lindos do Mundo Freak Confidencial. Você quer ser um pauteiro do Mundo Freak Confidencial? Fique de olho. Vou pedir aí pra Nandinha deixar nos links do post todas as instruções, os links do formulário. Caso queira participar, você vai preencher o nome, o e-mail e responder perguntas importantes desse formulário. Inclusive, já enviar a pauta. Mas o que a pauta precisa ter? Ela precisa ter seu nome, o tema, que no caso pode ser ufologia, casos insólitos, para sabermos exatamente do que se trata. E a gente vai precisar de uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, uma referência de 3 a 5 páginas do assunto que você quer abordar. Uma pautinha modelo que você manda pra gente e eu vou deixar tudo que você precisa pra fazer tudo isso no post desse episódio, tá bom, gente? Então é isso, não tem muitos recadinhos a mais para dar pra vocês e vamos pra esse podcast que ficou muito sinistro. I'm Mo Rocca, and I'm excited to announce Season 4 of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets. All that and much more. Listen to Mobituaries with Mo Rocca wherever you get your podcasts.
Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Tudo bem com vocês? Estão aí encarcerados dentro de casa? Nós também estamos. Quer dizer, a maioria das pessoas, né? Tem gente que, enfim, né? Tem gente que tem gente. Eu sou Andrei Fernandes e estou aqui para comandar uma turba ensandecida de monstrinhos que eu controlo graças ao podcast. E para me ajudar, eu já vou apresentar fazendo uma pergunta para os participantes. Se você pudesse sem quem você é, até onde vai a sua fé? Marcos Keller. Até a esquina, porque a fé é aquela coisa maravilhosa que ela dura enquanto você precisa dela e depois você esquece, vai pro baile funk, vai pra qualquer lugar onde a sua fé não cabe, deixa na porta e tá tudo certo. Nada contra bailes funks, inclusive saudade. Entendi. Se pudesse escolher entre o bem e o mal, ser ou não ser, o que você faria, Jay? Eu não seria, eu provavelmente voltaria pra minha casa e ia dormir, porque é mais sensato. Entendi, já sabendo já que o participante ia ser tal. E eu esqueci o resto da música, então temos aqui também Ira Croft. Eita, se a metodologia é falha, então quer dizer que o resultado não é confiável. Ah, tudo bem, gente? Rapaz, olha aí. Beleza, né? Então o Brasil não funcionou, né? Vamos voltar, porque... A premissa incorreta não gera dados exatos. Isso aí, Ira. Muito bem. E temos aqui novamente, eu vou chamar de convidado, porque assim, eu como... participantes de programas de reality show, dou beijinho uma vez, não quer dizer relacionamento, não. Então, Michael, não vem achando aqui que participa 2 vezes seguida, você é membro fixo. É porque aqui o relacionamento vai se construindo durante muito tempo, muito abuso, muito dinheiro. Michael Torres. Eu já tô aí me oferecendo, já tem vários anos, né? Só agora que eu consegui estar aqui, já, enfim. Tô aqui hoje também para falar um pouco sobre como ciência ruim e marketing bom faz a gente longe. Olha aí, rapaz. Uma boa questão. Eu não sei se eu tô na ciência ruim ou se no marketing bom, mas enfim, né? Foram 3 anos para estar aqui, então tá tudo certo. Tá funcionando, alguma coisa funciona. Exatamente. Tá eu aqui pra provar isso, pois sou uma publicitária que não se formou em publicidade. E só pra deixar registrado também que primeiro contato com o Andrei foi só já tomando paulada, mas eu não desisto, vou ali cativando. É porque aqui é o amor bandido. Aqui é assim. Que é assim, que é na paulada. Gente, falando em paulada, vamos vir aqui pro tema, que infelizmente, né? Porque a gente tá rindo, mas é aquele riso, gente. Ah, o Andrei tá rindo, que absurdo. Não, é riso de nervoso, gente. Riso de nervoso. Desespero. Terror e desespero, né? Delírio e desespero, já diriam certos podcasts aí. Porque, enfim, né? A gente fala sobre os piores monstros aqui no Mundo Freak. A gente fala sobre aqueles, inclusive, que podem nem ser os mais cruéis, mas são os mais misteriosos, os mais... Meu Deus, o pé grande, monstro do Lago Ness, meu Deus, os fantasmas. Mas talvez, apenas talvez, isso é a resposta de muita gente, inclusive céticos, quando eu pergunto se as pessoas acreditam, ela fala, eu não tenho medo de fantasma, eu tenho medo do ser humano. É o ser humano entrar na minha casa. Então, para muitas pessoas, o ser humano é o monstro, né? É o monstro que come o homem, não? O homem é o lobo do homem. O lobo é o homem do lobo? Eu não sei. O homem é o lobo do próprio homem, a sociedade é um universo de todos contra todos. Thomas Hobbes. Olha aí, ó, isso aí. Eu sabia o nome do autor, com toda certeza. O Keller que infelizmente me interrompeu fazendo esse mansplaining contra mim. Posso ter dito errado, inclusive, não que se esqueça. Exatamente. Mas, gente, experimento de Stanford, porque é o que vocês querem ver, né? E isso trata muito sobre isso, né? A gente tem que voltar um pouquinho no tempo, e eu já vou pedir daqui a pouco pro Michael falar sobre os experimentos psicológicos pós-década de 50, que eu acredito que vai ter muito reflexo disso por causa da Segunda Guerra Mundial, né? Mas eu tenho absolutamente certeza que em algum momento o Keller vai levantar o dedinho e falar, não, Andrei, porque na verdade isso é muito mais antigo. Então, Keller, eu tô te dando esse momento agora. O que é muito mais antigo? O aprisionamento de pessoas, a experimentação? Isso é antigo pra caralho. Isso é desde que o ser humano percebeu que o outro não era ele, entendeu? Ponto final. A docilidade de corpos, a domesticação, o enclausuramento punitivista, a microfísica do poder nas relações. O que mais que tá faltando colocar como antigo? Mude a posição social de um homem e você mudará o homem? Tudo isso aí é Maquiavel pra trás, cara. Você tá... É a história da humanidade numa casca de nós. Ou numa cela de uma universidade. Isso também é meio básico, assim, no nosso estudo de história, né? Porque quando eu fui ler sobre Stanford, eu me lembrava dos nossos livros de história do Brasil de colonização, né? Eu tava olhando e falava assim, gente, a gente já leu isso aqui em outros lugares.
lugares já vivemos isso aqui, não é mesmo? Sim, total, assim. A gente vai falar do experimento de Stanford especificamente, cara, mas experimentos sociais são feitos desde sempre. Muitas vezes não com a ideia de serem experimentos, mas com a ideia da finalidade da punição, a finalidade do alcançar determinado resultado. A própria lógica punitivista, por exemplo, eu vou citar Foucault, porra, do episódio inteiro, desculpa, gente, não tem jeito, né? Mas é toda essa lógica de que existe o suplício, existe o martírio, existe a punição como não uma forma, nem necessariamente de ensino, mas uma forma de lembrar o poder, inclusive. Não necessariamente ensino, mas para mostrar quem é que manda. Toda a noção de justiça pré-Revolução Francesa era isso, assim. Você vai ter a primeira noção de que precisa de uma lei externa, que os homens são iguais, e talvez a nobreza tenha que ser colocada, né, nas garras da justiça também para todos, recentemente, na Revolução Francesa. Um pouco antes disso, você vai pra Bastilha, pra cadeia na França. Por quê? Porque assim, sei lá, atravessou a rua errado, porque o rei queria comer você, ou a sua esposa, ou ambos, e você não rolou, e não tinha razão, assim. A questão de direito não era praticado nessa forma dentro da Europa, e o direito clássico não era visto desde Roma, e mesmo em Roma, ele ainda tinha algumas estruturas específicas para quem era cidadão e para quem não era, né? Uhum. Então, bota antigo nisso, irmão. É o tipo de coisa que... O experimento de Stanford é o tipo de experimento que você já conhece. Invariavelmente, você já entrou em contato com ele em algum momento da sua vida, seja por um filme, uma série, ou pelo menos com conceitos muito próximos do que ele queria falar, né? Então ele é bastante famoso, né? Ele é aquele experimento, né, que um professor de universidade, com um estudante de psicologia, você coloca várias pessoas enclausuradas, você fala, ó, vocês são os guardas, vocês são os prisioneiros, e dá merda, né? Pelo menos é o que se sabe no senso comum da galera e tal. Mas a gente tem que voltar um pouquinho antes, porque esse senso, ele começa a ser colocado, principalmente quando a gente vai ter aí os julgamentos de Nuremberg, quando a gente vai ter os nazistas postos em tribunal e fala, cara, porque assim, gente, quando a gente estuda essa parte da história, muitas vezes você dormiu, eu sei que você que tá escutando agora, você dormiu na aula de história, e você acha que, por exemplo, o nazismo, né, vamos pegar assim, ele foi aquele tipo de coisa que ele é um bloco hegemônico que começa na data X e termina na data X, todo mundo sabia, as coisas estavam mais claras e tal, e as pessoas perdem um pouco da noção de como isso vai se construindo. Então vira até aquele argumento meio, porque isso aqui é nazismo. Não, mas você tá usando, isso é uma falácia, sei lá, puxa ali o nome do carinha lá, não, isso aí é o argumento de... Relaxa que em 2020 isso aí caiu oficialmente pelo autor do argumento, inclusive, se eu não me engano, porque realmente em 2020 eram nazistas. Isso é importante lembrar. Pois é, né, isso vira aquela coisa e isso acaba meio que ocultando o início das coisas todas, né, que quando ainda não era, o que naquela sociedade foi necessário para as coisas irem se montando. Então, ao serem julgados os nazistas, cara, como é que vocês fizeram o que fizeram, né? Só depois da guerra que você vai ter noção, né? Com os aliados invadindo a Alemanha, você vai ter uma noção do que eram os campos de concentração, né? Até mesmo os alemães, o alemão médio, perguntava, falava, não, sumia, sabia pra onde ia, né? Poucos sabiam, né, dos campos de concentração, né? E quando colocaram a prova, tipo assim, cara, mas por que você fez isso? E aí o nazista que era responsável por liberar o gás dentro da sala pra matar, fazer aquele genocídio em massa, falava, não, mas eu recebi ordem, eu não queria matar, né? Eu apenas apertei um botão, né? Podia até meter o louco, sei lá, se eu sabia ou não sabia que o botão fazia. Provavelmente sabiam e tal, falava, mano, me mandaram apertar o botão, eu apertei o botão. É isso, eu tive que responder a cadeia de comando, né? E aí tem todas aquelas questões sobre a banalidade do mal e tal, que vai ser levantado e vai ser discutido nessa época, né? Perfeito. Eu ia fazer um encaixe justamente nessa tua fala, Andrei, porque o que você está citando é a análise da Hannah Arendt, né, que é uma filósofa, que tem várias críticas, inclusive, a muitas das colocações dos trabalhos dela, que hoje são bastante válidos também, mas o que o Andrei está citando é o que ela escreve no livro Eichmann, em Jerusalém, que justamente o que ela está analisando ali? Ela estava assistindo, né, o julgamento do Eichmann, e todo mundo tinha na cabeça montado esse nazista clássico Indiana Jones, né? O cara é mal porque ele é mal, e ele é a origem do mal. E é justamente isso que ela levanta. Ela diz que o mal, ele não é um estado, uma categoria ontológica, não é uma natureza, não é uma questão metafísica e onipresente. Inclusive, Tupá, desculpa, estou definindo o mal aqui no teu lugar hoje. Finalmente chegamos a esse dia! Nossa, debunking da origem do mal. Definindo o mal, segundo Hannah Arendt. Ainda tem essa, cabe outros maus aqui. Nossa, e vai bastante.
Ela fala que o mal, na verdade, ele tem uma categoria e uma definição que ela é política, ela é histórica. Ela é produzida por homens, se a gente for puxar um pouco de Foucault aqui, um tipo de homem, inclusive, um tipo de ser humano, né? Não é todo ser humano que é idêntico, é isso que é uma coisa que o Foucault vai levantar também. Então é produzido por um tipo de homem e se manifesta na onde ele encontra espaço para se manifestar. A Arendt ela levanta ainda que um espaço institucional, ou seja, um espaço oficial para isso. Então você precisa dar espaço para o mal existir e ele tem que ter como proliferar e você tem que ter uma colocação sobre ele. E aí você tem essa banalização, essa trivialização da violência, que é uma coisa mais facilmente compreendida como mal. E ela fala isso porque ela olhava pro Adolf Eichmann e via que, tipo, sei lá, tinha família, hora para entrar no trabalho, não era naturalmente antissemita, ela não achou nele um caráter distorcido, doentio e perigoso, assim, uma coisa bizarra e tal. Então ficou com essa interpretação, com essa percepção. E aí, se a gente for levantar para esse lado, o que acontece é que quando você dá espaço para que ele aconteça e de certa forma você incentiva o surgimento dele, especialmente através de burocracia, porque a burocracia ela desumaniza, né? Na hora que você burocratiza um determinado processo, você não necessariamente observa a pessoa que está por trás daquilo. Você dociliza corpos e dociliza a imagem daquilo, né? E aí fica mais fácil. Por isso que a gente tem números. É por isso que hoje, vou dar um exemplo. Temos aqui pessoas que frequentaram universidades. É por isso que hoje vários RH, conversa de universidade que antes era olho a olho, hoje em dia são feitas ou só por e-mail e raramente por telefone. Porque alguém chegou à conclusão, especialmente universidade particular, um abraço para aquela que eu cursei, né? Chegaram à conclusão de que se eu, na verdade, terceirizo esse fator para que a pessoa não veja a outra, aí não tem desconto, não tem reparcelamento, não tem conversa, não tem deixa o documento para mais tarde, não tem essa abertura porque eu não estou vendo a pessoa, estou vendo o e-mail, né? E aí a pessoa, ela é mais inclinada a seguir o protocolo se eu não vejo um olho, se eu não vejo o rosto, se eu não interpreto o sentimento. Então fica mais próximo isso. E esse é o processo da burocratização que a gente vai ver e viu também, né? No experimento de Stanford. E a gente também não pode esquecer que a própria ciência, ela pode ser também um instrumento dessa burocratização, né? Então, quando o Andrei trouxe aí a questão do nazismo, um outro ponto também que a gente tem que considerar é a própria questão da loucura e do hospício, né? Então, muito do que a gente tem do movimento de reforma psiquiátrica vai acontecer depois da Segunda Guerra Mundial, porque quando a gente viu o que era o campo de concentração, a gente pode, então, comparar o que eram os loucos nos hospícios. Porque antes disso, era isso, o cara era louco, então ele merece, sim, viver nessa condição, merece apanhar, não tem sentimento, não tem pensamento, e aí é que a gente vai, então, fazer também um processo de transformação da concepção do que é o mal, porque antes da Segunda Guerra Mundial, a loucura também era um mal, então você tira de cena, você coloca no hospício, e aí depois a gente pode repensar, será que é isso mesmo? Né? Então, a própria noção de direitos humanos, né, ela vai se institucionalizar em 1945-46, né, logo após a Segunda Guerra Mundial. E até hoje a gente ainda está discutindo direitos humanos, porque não é algo que é pronto, né, é algo que a gente tem que insistir, tem que elaborar, que é muito fácil você desumanizar o outro ou algum aspecto do outro. E tudo isso é uma experimentação, né? A gente está vivendo essa experimentação conforme nós estamos progredindo ou regredindo, né? Sempre que eu vejo desses experimentos de psicologia, quando eles começam a psicologia estava muito no ramo da filosofia, né? Depois ela começa a ir pro ramo experimental. Eu vejo uma espécie de padrão, ou então deve ser só os artigos que eu li. Por que a gente tenta sempre estudar o ser humano no quesito mal e nunca o inverso? A gente tá sempre tentando provar por que o ser humano ele é mal. Mas, por exemplo, você pode estudar o quesito mal de forma indiretamente, como a gente faz muitas vezes eu vou falar da física, né? Então a gente vai estudar a gravidade, então a gente vai medir outros parâmetros indiretamente para poder chegar no que é a gravidade. Por que para estudar algo tão nocivo que é o mal, por que a gente tem que estudar? Vamos tentar fazer o ser humano ser mal e não tentar fazer o ser humano ser bom pra gente poder estudar e tentar chegar no mal. Por que é sempre o ruim? Primeiro vamos tentar cutucar a onça e não o inverso. Questão super pertinente, Jay. Isso daí é um problema epistemológico da psicologia de base, né? Porque é isso, na psicologia os estudos eles sempre começaram pela via do patológico, né? Pela via daquilo que foge
foge à norma, né? Um pouco aí do que o Keller já tinha colocado antes, né? A psicologia, ela era e hoje em dia é difícil afirmar isso, mas a psicologia, ela surge muito como um instrumento de compreensão desse elemento que foge à norma, né? Então, surge como um instrumento de docilização, nessa dimensão mais burocratizante da ciência, né? De você tomar o ser humano como objeto de pesquisa, né? O objeto de estudo, você vai pela via daquilo que é estranho. Ou em português claro, é o prego que precisa ser martelado, né? Exatamente, né? Que é isso, a gente tinha lá uma certa norma, né? De que a heterossexualidade é o normal, então antes de existir a palavra heterossexualidade, surgiu o conceito de homossexualidade, porque a gente identifica aquilo que é desviante, estuda isso para depois pensar o normal. Tanto que hoje em dia tem sido muito forte na psicologia o desenvolvimento da noção de psicologia positiva, que aí ela vai buscar um outro caminho, que ela vai ser esse caminho que a Jay tá colocando aí, de você estudar quais são os aspectos positivos, né, os aspectos benéficos, digamos assim, do funcionamento cognitivo e comportamental, para ver de que maneira, então, que a gente pode potencializar isso. Então, a gente sai desse campo puramente patológico para um aspecto mais positivo mesmo. Isso meio que se espalha por toda a construção e a descoberta cultural humana, se você for levantar, porque vou tentar explicar isso de uma maneira com exemplos, assim. Nós temos dificuldades de ter reforços positivos, muitas vezes, e de observar situações com positividade. É mais fácil você perceber as coisas negativas. Inclusive, se a gente for pensar socialmente, ao invés de pensar numa alternativa para um sistema e para uma situação de mundo que não está dando muito certo, porque o planeta está sofrendo, as pessoas estão sofrendo, a desigualdade está aumentando, né? E a gente está vendo agora que a maior potência do mundo, numa situação de crise, ela pensa nela primeiro e que se dane o resto do mundo, ao invés de transformar mineiros em astronautas e destruir o meteoro, era capaz, sei lá, fazer uma concha em volta só do país e... Não, a gente destrói o planeta primeiro. A gente tem que ter esse mérito. Não pode deixar, né, o meteoro fazer sozinho. Então, a gente tá nessa situação. Ao invés de imaginar um mundo positivo, é mais fácil pra gente imaginar a destruição desse. Das formas mais absurdas possíveis. Então, culturalmente, a gente constrói muitas distopias. E a gente imagina essas distopias com muita facilidade. A gente se aproxima com muita facilidade dessas distopias, enquanto que as utopias são deixadas para trás. A queda dos últimos planos foi muito disso, né, que a gente tá vivendo. Então, você não tem aquele solar punk. Você tem só o steampunk, não, o cyberpunk, né, aquela coisa mais pesada. E isso acontece em várias áreas, né, que é o reforço daquela questão negativa, principalmente. Eu vou adicionar também que tanto no programa passado que a gente fez com o Michael, que foi Mensagens Subliminares, e o experimento de Stanford, nós estamos falando de estudos também de controle. São estudos que eles foram diretamente para trabalhar sobre controle de massas, controle de pessoas. Então, ele objetificamente foi desempenhado para estudar este mal, entre aspas, também fraqueza, sabe? O estudo da gamificação, por exemplo, né, que tá super em voga aí hoje em dia, por exemplo, e tal. Pouco provável que seja usado pro bem, né? Provavelmente vai ser usado, tipo, sei lá, a China, por exemplo. Toma aqui o teu cadastro positivo. Você vai ser um cidadão melhor ou pior, ou você vai receber mais ou menos direitos dependendo de como você se porta na sociedade. Ou seja, fudeu, né? É o cyberpunk, caralho. E quando que você fala gamificação, você também abrange pra caramba, mano, porque é amplo demais o que é bom e o que é positivo e negativo em gamificação. E isso que você deu exemplo aí, né, do cartão cidadão aí chinês, assim, isso é também década de 60. Já tem experimentos a respeito disso, né, lá nesse período, assim. A gente já vai chegar no experimento de Stanford, mas antes da gente chegar exatamente nele, voltando um pouco sobre aquela coisa dos estudos e de como o ser humano estava pensando pós-Tribunal de Nuremberg, né, a gente vai ter o Milgram, que o nome dele é Stanley Milgram, né, ele foi responsável pelo que ficou conhecido como experiência de Milgram, na Universidade de Yale, 10 anos antes do experimento de Stanford. Ele vendo isso que aconteceu, ele fez esse experimento que ele dividiu 40 voluntários em 2 grupos aleatórios. Um dos grupos disse que seriam os professores, os outros seriam os alunos. Em seguida, levou os estudantes para uma espécie de sala e pediu para o, abre aspas, professores que colocassem à prova a memória de seus alunos. A orientação que o Milgram, né, que o cara que estava organizando o experimento deu, era para que aplicassem choques elétricos naqueles que errassem os experimentos. Era como se fosse uma aula, né? Só que você não estava vendo o estudante e você aplicaria choque toda vez que eles errassem ali a questão da memória, né? Aquela questão lá. E a máquina que era utilizada para emitir essas descargas iam de 50 a 450 volts, né? E a potência máxima, inclusive, vinha com aviso dizendo perigo,
choque severo, né? E cerca de 67% dos professores, né? Ou seja, o grupo dos professores, utilizaram a voltagem máxima em algum momento e todos, 100% chegaram a pelo menos 300 volts. Tudo filha da puta. Tudo filha da puta, mano. Então, tudo. Só que aí tem o pulo do gato, né? Porque não existia esse rolê. As pessoas fingiam que estavam dando choque, né? Quer dizer, a pessoa não fingia. Ela, na cabeça dela, tava dando choque, né? Peraí, deixa eu summonar o Magicando aqui, mas o que vale é a intenção. Então, não, mas eu não tô falando isso pra perdoar os professores. O que eu tô falando é que, na verdade, quem elaborou, né, o Milgram, ele elaborou o seguinte: na verdade, a gente vai fingir que a galera tá do outro lado e a gente vai colocar um arquivo lá, uma fita, que não era fita na época, provavelmente, mas a gente vai colocar uns sons da galera gritando. Então, ninguém tava recebendo choque de verdade, só que a galera dos professores tava achando que tinha choque, né? Então, eles estavam na intenção ali da maldade, sim. Da velhinha preta ali, ó. Exato. Não tem muita conclusão aqui na pauta, porque não é uma pauta sobre isso e tal. Mas eu queria perguntar se você conhece esse experimento, Michael. E como é que foi isso na época e tal? Como é que foi? Conheço, então. Nesse contexto, a gente tem que lembrar que não havia ali comitê de ética bem estabelecido. Na verdade, esse foi um dos primeiros experimentos a se estabelecer, ou começar a estabelecer isso. O que aconteceu? Nesse experimento, a gente vai ter também uma questão da figura da autoridade, né? Então, esses professores encarnam a autoridade e quem executou lá, que deu choque, meio que estava obedecendo, né? Era um pouco isso que o Milgram queria testar. Só que qual foi o problema disso? Mesmo depois em que se comunicou, né? Porque os participantes, eles não sabiam, como você falou no início, né? Eles estavam achando que eles estavam testando memória, né? Eles não sabiam que estavam sendo testados nessa dimensão do mal, entre aspas, né? E aí, mesmo depois de ser informado que era tudo fake, né? Que era tudo brincadeira, né? Assim, que as pessoas não se feriram de fato, os participantes apresentaram sintomas de transtorno de estresse pós-traumático. Então, o fato deles se darem conta de que eles provocaram mal ao outro, e mesmo tudo sendo falso, gerou transtorno de ansiedade e outros sintomas nessas pessoas. E aí, esse experimento, ele traz um problema que não houve nenhum tipo de preparo ou de projeto, perspectiva, de fazer um acompanhamento a longo prazo dos participantes. Então, isso gerou uma carga de sofrimento nessas pessoas muito grande. E essa foi toda a polêmica do experimento de Milgram. Não é tanto pelas pessoas darem um choque, mas pela consequência de saber que fez isso, né, e os efeitos que isso teve para a experiência dos participantes. O que levanta mais uma questão bem bacana, que é você analisar que realmente, talvez, segundo essas propostas, as atitudes más, abrindo aspas, coelhinhos voadores e tal, elas são ensinadas por meio da situação em que você está inserido nela, entende? Ela é uma coisa que ela é aprendida socialmente ou incentivada burocraticamente, né? Tem outras situações possíveis, assim, mas é uma forma de você perceber, porque se a pessoa teve estresse pós-traumático, né, é porque ela entendeu a gravidade daquilo e alguma coisa dentro dela percebeu a incoerência e o problema daquela questão. Então, foi verdade emocionalmente falando, né? Então, alguns talvez sejam tudo filha da puta mesmo, mas alguns deles perceberam que passaram do ponto e não conseguiram entender por que passaram do ponto. O choque disso com a autoimagem é muito grande, né? E é curioso porque atualmente, né, antes até desse período, a ideia de trauma era sempre de um trauma real, né? Então, a psiquiatria, ela partia dessa ideia, assim. Então, uma pessoa, ela só apresenta sintomas se ela tem um trauma real. Esse foi um dos primeiros... Né? Material, assim, uma agressão. Esse foi um dos primeiros experimentos a ampliar o conceito de trauma a ponto de que hoje, né, a definição hoje de estresse pós-traumático, ele inclui o fato de você ver um mal acontecendo com outra pessoa ou só de você ter notícias de que alguma coisa ruim aconteceu com outra pessoa, né? Então, ou seja, né, o esquema de representação de si e do outro pode ser alterado a ponto de virar um trauma. Então é por isso que eu não consigo ver os vídeos que estão saindo do BBB agora, porque já é traumático demais. Mas aí a gente chega no experimento de Stanford, né? Mas Michael, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Tudo bem, década de 60, 70, mas pô, não
o que tava faltando ali de noção pra galera? Que hoje em dia esse tipo de experimento não pode mais ser feito pelo Conselho de Ética, né? Das universidades e por aí vai e tal. Por quê? Tipo assim, isso já não é meio que uma banalidade por parte de quem tá experimentando? Eu entendo que é efeito Guerra Fria, né? Então, o contexto histórico-social, né, da Guerra Fria, a psicologia, ela entra muito como uma ferramenta para melhorar a sociedade, ou então uma ferramenta para potencializar características dos seres humanos, sempre em nome de um bem maior, né? Então, nesse contexto, a gente não tinha ali uma regulação ética tão atenta, porque o governo americano também tinha interesse em identificar os limites disso, né? Então, a coisa meio que vai passando, né? Sim, com certeza. Levando em consideração esse experimento de Milgram que a gente conversou um pouco, o psicólogo Philip Zimbardo, ele vai começar o experimento dele no dia 15 de agosto de 1971 no porão da Universidade de Stanford. Ela tinha sido modificada para uma pequena prisão com 3 celas. Então, 9 voluntários, estudantes da mesma universidade, eles foram presos de manhã. Quando eu digo presos de manhã, o Zimbardo, ele conseguiu chamar uma galera da polícia e falar, tem como você ir na casa dessas pessoas e prender elas pra elas sentirem o impacto do que é ser preso e ser levado pra uma cela? Então ele conseguiu fazer isso com os policiais, eles foram lá, prenderam as pessoas, foram fichadas, foram vestidas com uniformes de presidiários e trancados nas celas. Os outros 12 voluntários, que também eram estudantes, eles fizeram os papéis de guardas, que vão começar a se revezar em turnos. Todos os participantes eram homens brancos, e passaram por testes psicológicos prévios. A duração total do teste ia ser de mais ou menos 2 semanas, e cada um ia receber o equivalente de $15 na época. Eu acho que a conversão vai dar mais ou menos, sei lá, $100 hoje. Não, mas aqui no Brasil dá 400 milhões de reais. Ou seja, era uma grana boa pra quem é universitário, né? Eu totalmente toparia. Pelo dinheiro, não pelo experimento. Mas enfim. Que bom, né, Jay? Que bom, né? Tem que deixar isso claro, né? Deixa eu deixar claro. Então, esses prisioneiros, eles ficaram 24 horas por dia confinados. Só que era bem diferente dos guardas. Os guardas, eles tinham regalias. Por exemplo, eles ficavam em ambientes diferentes, nos quais eles podiam descansar, entendeu? E tinha mais conforto do que eles. O Zimbardo, por outro lado, ele vai assumir a função de superintendente, e um dos estudantes dele vai assumir a função de diretor. Então, todos os pesquisadores se reuniram com os guardas na véspera do experimento e deram algumas instruções. Entre essas instruções, não era permitido nenhum tipo de agressão física e nem de tirar comida ou água dos detentos. Depois dessa reunião com as instruções, os guardas receberam bastões de madeira para afirmar a superioridade deles e roupas muito parecidas com as de policiais mesmo, e eles também usavam óculos de sol espelhados para que não houvesse nenhum tipo de contato visual. Os prisioneiros, de novo, eles estavam de batas e de gorros muito desconfortáveis. Se não me engano, era uma espécie de meia calça que começa a esquentar a cabeça, sabe? Bem esquisita. E eles também usavam correntes presas aos tornozelos. Isso é importante. Exatamente. Os guardas, eles foram instruídos a chamar os prisioneiros pelos números que foram dados para eles e não pelo nome de cada um. E a divisão era mais ou menos assim. Eram 9 prisioneiros divididos nas 3 celas, 3 em cada, 3 guardas, e esses 3 guardas, eles estavam divididos em 3 turnos de 8 horas. Só que daí a conta não bate pros 24 voluntários, né? O restante ficou na reserva para caso alguma coisa acontecesse, tipo, caso alguém desistisse, caso desse algum problema. Só um detalhe importante é que em nenhum momento o Zimbardo falou pro pessoal que eles poderiam desistir. Sim, teve um que ele teve uma espécie de alergia na pele conforme foi passando os dias, e daí só por causa disso, que tava ficando muito feio, foi que ele foi retirado de lá. Mas basicamente você não podia sair de lá. No primeiro dia, nada aconteceu. Daí já no segundo, as coisas começam a ficar meio esquisitas, né? Os prisioneiros, eles se rebelaram. Eles empilharam algumas camas na parede, deixaram de responder às ordens dos guardas. E daí a reação dos guardas foi: eles usaram um extintor de incêndio sem supervisão da equipe de pesquisa. Ou seja, eles já estão começando a fazer coisas que os supervisores, os pesquisadores não falaram pra eles fazer. Um dos guardas, quando ele percebeu que lidar com 9 prisioneiros e só 3 guardas no turno era difícil. Então, esse guarda, ele sugeriu para que todo mundo começasse a usar táticas psicológicas para lidar
com o que estava acontecendo. Então, o que eles fizeram? Eles montaram uma sala privilégio, na qual esses prisioneiros que não tinham nada a ver com o montim, eles eram retratados com recompensas. Ou seja, eles tinham refeições melhores, eles podiam dormir com colchão. Só que esses privilegiados, eles decidiram não pegar essas regalias em sinal de compaixão por esses presos que estavam se rebelando, né? Depois de 35 horas, um dos prisioneiros começou a agir como, entre aspas, louco, em uma espécie de crise de raiva que parecia totalmente fora do controle, e é a partir desses acontecimentos que as coisas vão totalmente ladeira abaixo. Inclusive, eu entrei em contato primeiramente com esse experimento, né? Acho que, se eu não me engano, foi no colégio, ou talvez no início da faculdade, não tenho certeza, que eu vi o filme, né? Que não é esse novo de 2015 com Ezra Miller, né? É o mais antiguinho dele e tal, né? Que inclusive foi muito próximo que eu vi daquele A Onda, né? Que no caso era o filme alemão e não o remake americano também, né? Que acho que são filmes que dialogam muito, né? Pra quem não sabe, por favor, procurem esses filmes, A Onda. E o outro eu esqueci o nome, tá? Mas coloca Experimento e você acha, tá? Depois eu vou pedir pra Nandinha. Nandinha, beija a Nandinha, colocar nos links aí o trailer do filme, pelo menos. Mas é aí que dá errado, né? E eu acho que quando eu assisti pela primeira vez, é o tipo de coisa que ela é extremamente aterrorizante, porque eu acho que pra quem já frequentou uma escola ou um colégio, dá muito pra se identificar com muito daquelas relações ali, né, mano? E eu acho que bate um pouco com o que você tava falando também, Kelly, com a questão da figura de autoridade, né? Aquelas relações de micropoder, né? Que eu gosto de chamar, né? Não que eu que inventei o termo, né? Mas é o síndrome do pequeno poder, né? Que o pessoal fala, né? Rei de nada. Eu chamo de rei de nada. Exatamente, que é o rico do banco imobiliário, né? Que eu adoro fazer aqui nesse podcast. Cuidado comigo, hein? Vocês que estão gravando comigo. Uma coisa também que vale a pena lembrar é que o Zimbardo, né, quando ele propôs esse experimento, ele queria também levantar uma outra variável que era diferente do Milgram, porque para ele não haveria uma figura de autoridade conduzindo o experimento, tá? Diferente do Milgram, que você teria lá a figura dos professores, aí não, meio que estaria todo mundo de igual, tanto o carcereiro quanto o prisioneiro, né? E isso também vai ser um dos pontos de crítica que depois a gente pode falar quando vier o plot twist do negócio. E aí é interessante porque o nome do artigo, né, que o Zimbardo publicou desse experimento, vou fazer aqui uma tradução, o nome do artigo é A Mente de um Carcereiro Formidável, a prisão de Pirandello, tá? E aí, esse Pirandello, ele era um... Keller, como é que é o nome de quem trabalha com teatro? É pobre. Trouxa. Todo respeito. Trouxa. Então, esse Pirandello seria um diretor de teatro, né? Que foi uma figura muito controversa, né? Porque ele foi um ganhador do Nobel, né? Ele era autor, diretor e ator. Ele chegou a ganhar um Nobel de literatura. E ele era alguém que ele flertava com fascismo, né? Então ele dizia que ele era fascista, né? Depois ele dizia... Isso. Depois ele dizia que não, depois ele falava que ele era o em cima do muro, isentão, enfim, toda essa polêmica. Eu conheço muito em cima do muro que... Não vou continuar. Também, né? Conheço muito em cima do muro que fala que tá em cima do muro, mas... Opa, rapaz. Vou te falar onde construir o muro. E aí, o que o Pirandello, né? Ele tem uma frase muito famosa, que ele vai dizer que existem momentos em que o personagem se torna mais forte que o ator, né? Então, a própria concepção lá do pessoal fala que aconteceu com Heath Ledger, né? Que ele virou o Coringa, né? E por isso que ele teria morrido. Essa noção vem do Pirandello. Então, quando o Zimbardo, ele pega esse conceito, né? Ele nomeia esse experimento, né? Como sendo a prisão de Pirandello, ele tá trazendo essa noção. Essa é a hipótese que ele quer testar. Se, de fato, haveria uma superestrutura, né? Que seria o personagem que toma posse de quem executa a função, né? No caso, o ator e tudo mais. Então, essa hipótese inicial do Pirandello também já vai ser um ponto de crítica posterior, né? Depois as pessoas vão questionar muito o trabalho dele por isso, assim, porque dá a entender que ele já tinha o objetivo final da pesquisa. Ele já, meio que assim, ele já sabia onde que ele queria chegar. Pra mim, essa pesquisa dele é basicamente, tem um ponto, sei que esse ponto é verdadeiro, eu vou provar com um experimentozinho aqui pra todo mundo ver. Ou seja, porcaria nenhuma, porque tem um outro experimento dele, na universidade também de Stanford, que é mais ou menos assim, bem por cima. Tem um carro lá e tem alguns bastões. Daí
ele deixa esse carro lá, esses bastões lá. As pessoas passam, ninguém faz nada com os bastões nem com o carro. Daí ele viu que passou, sei lá, alguns dias, quase uma semana e ninguém fez nada. Ele foi lá e deu uma ligadinha pros estudantes dele e falou assim: galera, vamos arrebentar aquele carro pra ver o que as pessoas passando vão fazer? Daí os estudantes dele, beleza, paga quanto pra nós? Brincadeira, não sei se eles foram pagos, mas eles foram lá quebrar o carro. Daí, conforme as pessoas foram passando, foram vendo aquilo, tipo, todo mundo arregaçando o carro, nossa, o que tá acontecendo? Daí os estudantes dele meio que convidados: você não quer um bastão pra bater no carro? As pessoas iam lá desestressar. Daí a conclusão do Zimbardo é: se as pessoas veem outras pessoas fazendo alguma coisa ruim, algum ato de vandalismo, elas também vão fazer esse ato de vandalismo. Mas você convidou essas pessoas, criatura, é óbvio. Sim, é assim, isso é muito louco porque a ciência não deveria funcionar dessa forma, né? Porque você tá de fato, você não tá tentando comprovar se algo é verdade. Você acha que algo é verdade, então você vai manipular o resultado que você quer, né? Então não faz sentido. Um dos apoiadores que tá aqui assistindo a nossa gravação na live tava perguntando no chat sobre o tempo, né, que foi muito rápido que isso aconteceu. Pois é, como a gente tinha citado, no primeiro dia não aconteceu nada. Por quê? Porque as pessoas estavam se localizando no ambiente, na situação. Os dois lados, tanto os prisioneiros quanto os guardas. No dia seguinte, em poucas horas que eles perceberam que o cérebro deles, que a percepção de ser humano deles perceberam que eles estavam naquela situação, os que estavam como prisioneiros, além de tudo que a Jay citou, né, com gorro, estavam com as correntes, eles passaram a ficar mais cabisbaixos e se comportarem realmente como prisioneiros, assim como os guardas, que eu não sei se a gente vai falar agora, como que o Andrei vai puxar, do nível de violência que os guardas chegaram também, sabe? Foram dois extremos mesmo, assim, os prisioneiros se colocando, se sentindo e vivendo uma situação de extrema opressão, e as outras pessoas que estavam no papel de opressores tomaram um papel de extrema violência. Eu vou pegar esse gancho daí porque tem, aí assim, o que a gente pode tirar de bom também do experimento do Zimbardo, né? Então, depois desse experimento, né, depois dessa variável que ele encontra, tiveram outras pesquisas, aí sim, feitas em presídio, né, com presidiários propriamente dito, de onde surgiu um conceito do coping, que eu não sei se alguém já ouviu falar, que é um conceito trabalhado muito na psicologia cognitiva, que ele foi criado por Lazarus e Folkman na década de 80, que é essa ideia, né, o coping, ele significa literalmente enfrentar, né, é o esforço cognitivo comportamental que você tem para enfrentar a ameaça, o estresse e tudo mais, e esses autores, eles identificaram que as primeiras 48 horas são as mais difíceis, mais sofridas para quem é preso, porque a pessoa ela tem uma mudança muito radical de contexto de vida, né? Então ela sai da vida dela e ela vai para uma instituição total, com esse esquema todo rígido, né? Com a figura dos guardas e tudo mais. E esse tempo de adaptação, ele é um tempo de muito sofrimento, em que a pessoa pode apresentar alterações comportamentais severas, né? De surto, né? O próprio exemplo lá do garoto que começou a agir como louco, né? No experimento de Stanford, meio que também seria justificado por esse efeito do coping, né? Então, a partir daí, as pesquisas foram ali buscando um pouco quais são as características que ajudam as pessoas a se adaptarem melhor ou mais rápido. E aí a gente teve também pesquisas mais interessantes que foram derivadas também desse experimento inicial. Perfeito, né? É muito assustador, né? Quando você para pra analisar. Deixa eu fazer uma pergunta e tal. E, gente, eu não quero puxar treta, nem... Enfim, que eu sei que é polêmico e tal. Mas é muito interessante o que você tá falando, porque o que acontece? Tem uma moda hoje, que acho que você já até sabe o que eu vou puxar aqui, que ela é chamada de constelação familiar. Puta. Que assim, eu não conheci e tal, mas vi que muita gente falava, só que eu nunca fui pra... Porra, parece nome de coisa de astrologia, não sou o cara da astrologia, então deixa pra lá, essa porra não tem nada a ver, na verdade, né? Eu fiquei sabendo, e assim, gente, eu não vou explicar aqui com exatidão e tal, porque eu não sei exatamente como funciona ou como deveria funcionar dos mecanismos de quem elaborou ou de quem pratica, então não tô tentando deslegitimar, pelo contrário, quem vai deslegitimar vai ser o Michael. Eu só tô aqui apresentando o lance aqui. Pelo amor de Deus, não tô tentando comparar com o experimento de Stanford não, tá? Eu só tô falando que
que me lembra um mecanismo que tem no Experimento de Stanford, que é muito parecido com o que eu vejo nisso, que é o quê? Você tem um problema, você vai, contrata essas pessoas e tal, você chama uma galera e fala, pô, eu tô com um problema na minha vida, um lance meio terapêutico, né? E aí você vai ter uma série de pessoas que vão atuar, né, sem ser atores, que vão fazer um jogo de papéis, um RPG, né? Então você vai lá e você vai ser a filha, o fulaninho X vai ser o pai, tal fulaninho vai ser o tio, tal fulaninho vai ser a tia e tal, e ali você vai colocar tudo pra fora e você vai assumir esses papéis, em teoria você sai melhor disso. Essa atribuição de papéis funcionaria dessa forma, Michael? O que você sabe disso? Então, esse tal qual a gente falou sobre o Milgram, esse é o maior problema da constelação familiar, né? Que é nessa, que a gente pode chamar de processo catártico, né? Nisso que você vai ter pessoas agindo, né? Fazendo, simulando o comportamento de determinada família e tudo mais. A constelação familiar, ela propõe ser muito objetiva, de resolução de problemas, assim, você tem um problema, um foco, você tem que chegar numa solução, você faz essa atuação e isso resolve. O problema é que não resolve. O problema é que... Ela trata o sintoma, né? Ela não trata a doença, a parada, assim. Isso. A pessoa faz a catarse, só que depois você tem um rebote de trauma, rebote de ansiedade que você não dá continuidade, né? E muitos desses que aplicam a constelação familiar não são profissionais, não são psicólogos, né? São pessoas que fazem lá coach. Coach faz muito isso, né? Que aí é o ponto também crítico em relação aos coaches, né? Que é você tem essa perspectiva de você propõe uma resolução fácil e rápida de problemas e traumas que, na verdade, só gera mais trauma. A técnica em si da constelação familiar, ela não é o problema, assim, entendeu? O problema realmente é como você usa, porque, na verdade, a técnica ela é uma repaginação pobre, inclusive, desculpa falar isso às vezes, dos processos de psicodrama. Você entende? Que já é utilizado, que é uma galera de teatro, uma galera da psicologia, você trabalha isso em alguns momentos, que é a mesma coisa. Você vai ter uma determinada questão e pessoas vão ter um papel e uma cena para lidar com isso, com a diferença de que no psicodrama, pelo menos, todos estão participando daquele projeto, não é tudo focado em um só, é todos, e tem um momento de troca, que é para você ver por outros olhares aquela situação no fim. Entendi. Então, né, é interessante. Mas tem uma parada, Andrei, que eu acho que ela é importante para falar e que talvez é o que auxilia ao experimento de Stanford ser má ciência. O Michael falou isso lá em cima também, eu vou só reforçar aqui, só que por um outro olhar, que é o seguinte, primeiro, ele já partiu procurando algo, né? O autor lá, ele já partiu procurando algo, ele queria provar um determinado ponto, ele queria olhar um determinado ponto, isso já é um pouco complexo, não foi nem um processo de investigação. E ele também não tinha acesso ao Foucault que a gente falou aqui, né? Porque foi que década que foi isso? Década de 60? 70. 70? É. Então é contemporâneo. Acho que o Vigiar e Punir sai em 74, 73, então as discussões estão ali no mesmo... É algo que estava no tecido social mesmo, para algumas pessoas capturarem, né? Então tem uma parada que é assim... Quando eu escolho a figura da prisão, eu já tô fazendo um recorte que ele vai tender a um processo de violência. Você entendeu? Ele já fez uma escolha muito enviesada. Eu não coloquei determinadas pessoas num grupo e, sei lá, dividi uma fronteira. O que acontece é que, assim, ao invés dele deixar num pano branco para que as coisas se organizassem, ou deixar, por exemplo, numa estrutura distinta, sei lá, vocês vão ser o país A, vocês vão ser o país B, relacionem-se, né? Essas questões, não foi nessa proposta. Ele já propôs uma desigualdade de poder com valores simbólicos muito pesados. O fato de eu colocar, por exemplo, a corrente e o cadeado na perna de alguém para lembrar sempre aquela pessoa da condição de 3 maneiras. Simbólica visual, porque é uma corrente e um cadeado, né? Que já tem essa carga simbólica visual muito forte. Física, porque ela tem um peso muito grande. E tátil, no sentido que ela é uma parada gelada, né? Ela é uma parada que tá ali próxima. Então é o que você nunca poderia esquecer. Entre outras questões. Você desumaniza e condiciona ao mesmo tempo, né? Exatamente, é nesse ponto que eu quero chegar, porque assim, desculpa citar o Foucault outra vez, não tem jeito, é o cara que a minha referência para estudar isso, quando eu falo sobre toda a questão de estudar as questões das prisões, para mim, que é uma coisa que eu tenho estudado particularmente, como que funcionaria uma sociedade não punitivista, né? Não nas questões das prisões, ainda tenho dificuldade para compreender isso, mas, por exemplo, o Foucault, ele não acredita que a sociedade seja o homem, o lobo do próprio homem, não é isso, mas a sociedade moderna, contemporânea, principalmente pós-revolução industrial, é onde ele bate bem em cima disso, assim, ela é uma sociedade de conflito,
E quando eu proponho uma prisão, eu já estou trazendo culturalmente vários valores inerentes ao processo prisional. Vários valores inerentes ali. Ele estava extremamente consciente disso no momento em que ele escolhe homens e brancos, sabe? Ele já estava extremamente consciente disso. Porque ele falou assim, se eu colocar mulher, se eu colocar negros, eu vou ter algo que reforça ainda mais essa estrutura de desigualdade social e tal que tem na estrutura. Então ele colocou ali um recorte para tentar propor um processo de igualdade já e ver como que aquilo se daria. Você já percebe que isso está colocado. Então tem um outro detalhe ali que eu acho que é importante, né? E na hora que ele fala sobre a domesticação de corpos, né? O Foucault fala sobre isso. Os corpos dóceis não são só o corpo do prisioneiro que é desumanizado, é o corpo do agente penitenciário também, porque parte da estrutura desses corpos dóceis, ela também é econômica e no sentido de que assim, você tem que ser o melhor para fazer isso, você tem que ter desempenho e silêncio, você tem que ter desempenho e acatar a regra. E na verdade, eles estavam acatando a regra. Na hora que você fala assim, não, mas eles estavam saindo do controle. Não, eles estavam acatando o que é a regra da prisão. A regra da prisão é, eu preciso punir esse indivíduo porque ele fez algo errado, eu não sei o que, mas ele fez algo socialmente errado, e ele precisa ser punido, ele precisa se arrepender de que isso aconteceu, ele precisa sentir o peso daquilo que foi realizado. Então esse era o papel que estava sendo realizado, e ele não precisou falar. É essa que é o pulo do gato, você entendeu? O policial, aquele que é o agente que tá de controle, ele não precisa estar lá. O poder e o controle, ele tá introjetado no indivíduo a ponto de que ele faz o papel do patrão, por exemplo. Então, sei lá, você tem um amigo que tá funcionário com vocês dois trabalham naquela cadeia de hambúrgueres maravilhosos, que não são tão maravilhosos assim, mas patrocinar eu falo que é. Aquela cadeia de hambúrgueres fantásticos, estão ali. Tá ali do teu lado. Aí um dia ele ganha aquele bottom, que é o bottom do gerente de chapa, entendeu? O cara tem ali um grau a mais. E ele introjeta imediatamente, ele pega a visão da empresa. Aí você vê que ele começa a agir como se fosse o dono do processo. O cara não ganha pra ser dono, o cara não tem nada, o salário não mudou porra nenhuma, ele ganhou um bottom. Mas você introjeta aquilo e você já estrutura um controle aonde o cara que é o dono do rolê, o dono da franquia, ele não precisa estar lá. Uma faceta dele é colocada ali. E na hora que você coloca a estrutura de uma prisão, tudo isso já tá junto. Era uma receita pra dar merda. Eu já vi isso aí, coisa muito parecida da merda de acampamento. Entende? Então, muito parecido. Cristão, hein? Retiro. Pior que nem foi, cara. Pior que nem foi. É que eu já tô falando muito aqui, mas depois eu conto um pouquinho desse rolê do acampamento, se for o caso. É interessante também o Zimbardo, pô. O cara, né? Essa metodologia dele fazer algumas coisinhas do jeito que ele quer sem anunciar, né? Ele também incentivou, né? As pessoas que estavam no papel de guarda. Então, ele disse que queria provar que as pessoas boas e numa situação, num ambiente ruim, elas seriam pessoas más. Mas ele não contou para as pessoas que ele tava ali, ó, sabe? Ele tava esquerando os estudantes que estavam fazendo o papel de guarda. Exatamente isso que eu ia perguntar, isso que a Era falou, porque existe um plot twist nessa história que a galera só conta essa história até dado momento. E fala, nossa, olha só como o ser humano é cruel. Mas existe um plot twist nessa história que agora, em 2018, foram achadas algumas filmagens da época do experimento e tal, e de fato, é que dá vontade de chamar de Zimbábue, uma coitada dos zimbabuanos. Mas o Zimbardo, ele ficava, como a Ira falou, né? Ele ficava esquerando, e tem nas gravações o registro que o sadismo dos carcereiros não havia surgido de maneira natural como consequência do poder que tinham. Mas, pelo contrário, eles foram orientados a seguir dessa forma. Então, para mostrar como o experimento ele é problemático, como experimento, ele é problemático em diversos níveis, né? Em diversas esferas, né? Mas até mesmo como experimento para se provar alguma coisa, ele é falho nisso, né? Porque o cara tava lá, não, você tem que ir lá e você tem que maltratar mesmo. Então não veio de maneira natural. O cara tava na maldade. Então, não veio, ele queria provar um ponto, alterando a premissa, né? Esse é o problema. E aí eu queria perguntar pro Michael, isso significa que o experimento dele é, assim, errado? Ele é, com certeza. Novamente, em diversas esferas, em diversos níveis e tal. Mas isso mostra que, na verdade, naquela situação ali, não ia dar nada? Ou ele só acelerou esse processo? Como é que é pra você a sua visão disso aí? Então, esse plot twist que o André fez menção foi a revelação que o Ben Bloom fez em 2018, né? Eu vou voltar nisso porque é legal.
Mas antes disso, o Zimbardo, ele publicou esse artigo, eu acho que em 1973, se eu não me engano. Teve todo um rebuliço ao redor dessa situação, né? Assim, pela publicação em si, pelo estudo em si, mas também pela consequência que isso teve, né? Porque, assim, teve comoção dos familiares, teve comoção da mídia. Então, quando o experimento foi interrompido, fez-se toda uma cena e uma divulgação dele. Então, isso elevou o Zimbardo a uma categoria ali de certo destaque, né? Apesar de inicialmente negativo, né? Mas ele conseguiu reverter isso de uma forma muito positiva para a carreira dele. E aí, desde 75, outros pesquisadores já começaram a buscar quais são as entrelinhas do artigo, desse experimento, né? Então, a gente vai ter uma primeira revisão, né, desse experimento em 75, em que aí os autores, eles levantaram lá alguns problemas. Em 1975, o Banoise e o Movahed começaram a fazer as críticas do modelo teórico e metodológico do Zimbardo. E depois, em 79, Lovebond, Mithram e Adams refizeram esse experimento na Austrália, só que de uma outra maneira, né? Então, como é que eles fizeram? Eles montaram o mesmo esquema de prisão, separando pessoas para serem guardas e prisioneiros, só que eles fizeram de uma maneira muito mais liberal, digamos assim. Então, os prisioneiros, eles mantinham um mínimo de autonomia, né? Os guardas também, eles tinham que exercer ali a função de regulação e controle da situação, mas sem esses aparatos de violência, né? Então, sem o cacetete. E o experimento não identificou nada do que o Zimbardo tinha identificado. E aí isso soou mais um sinal de alerta. Bem, então a gente refez o experimento ali com algumas diferenças, né? Mas não identificou esse comportamento tão abusivo, né? Que as pessoas tiveram. Qual é a treta, né? E aí, em 2018, né? O Ben Bloom, ele veio à tona, né? Com essa revelação. Por quê? Quem é Ben Bloom, né? Então, o Zimbardo, ele criou esse experimento depois que a família Bloom procurou ele. O que aconteceu? O Alex Bloom, que se eu não me engano era primo do Bland, ele era um ex-membro do exército americano, que ele participou de um roubo a banco junto com outros oficiais, né, do exército e o superior. E quando ele foi preso, a primeira defesa que ele fez foi de que ele estava obedecendo ao comando do superior. A família, então, procurou o Zimbardo por conta dos experimentos que eles já tinham feito anterior, né, pedindo para ele fazer a defesa, ajudar a fazer a defesa, ele traçar o perfil psicológico do Alex e fazer a defesa ali. E isso deu a ideia para o Zimbardo fazer esse experimento. Então, isso já é indicativo de que o Zimbardo tinha um interesse, já uma motivação para fazer essas alterações. E aí, depois disso, a gente veio descobrir também que o Zimbardo, ele filmou e gravou áudio do experimento sem que as pessoas soubessem, né? Então, o Ben Bloom, ele trouxe à tona esses filmes e essas fitas, e também veio à tona como é que foi o processo de chamamento para participar desse evento. O Zimbardo colocou um anúncio no jornal, sei lá, em alguma coisa pública, chamando pessoas para participarem do experimento. Teve mais ou menos 70 inscrições, né? Então 70 pessoas se inscreveram para fazer. Ele fez uma entrevista prévia com essas pessoas, fez testes psicológicos para separar quem teria transtornos mentais, quem não teria, para pegar ali a galera que seria adequada para o experimento. Só que essa entrevista, ela também já serviu como um certo condicionamento, porque ele separou quem tinha um perfil mais agressivo, né, ou quem já estava ali predisposto a exercer esse papel de autoridade, e ele colocou para ser os guardas. Então, a própria divisão dos papéis não foi aleatória. Então, já foi de acordo com o que o Zimbardo ele já mais ou menos esperava. E para piorar ainda, quando ele foi fazer lá a fiscalização do experimento, né, participando lá, que a princípio ele falou que não teria autoridade, foi nesse ponto em que ele deixava certas orientações não explícitas, ele deixava implícito o que ele esperava que os guardas fizessem, né? Então ele já dava um certo comando ali implícito, aí quando os guardas começaram a ter esse comportamento mais agressivo, ele não falava nada. Teve até o relato de um guarda, né, um dos participantes, um guarda que ele se opôs a isso, né? Esse guarda, ele falou
falou que não era possível, que isso estava errado, tal, e o Zimbardo foi e tirou do experimento. E aí ele começou a manipular o experimento para chegar no resultado que ele queria, né? E aí que vem à tona o problema metodológico em si, né? Como a Ira colocou no início do episódio, né? Que é dessa má ciência que ele fez. Só que o que é interessante é que, mesmo assim, o Zimbardo, ele tenta sair por cima, né? Porque o que ele faz? Quando essas críticas foram surgindo, antes mesmo até do Ben Bloom publicar, ele já meio que estava preparando o terreno para essas críticas, né? Então, uma das questões que em 2011 ele ele publica um livro em que ele vai criar o chamado efeito Lúcifer, né? Em que é toda uma narrativa, toda uma discussão lá que é para retroalimentar essa ideia dele de que pessoas boas em um contexto ruim se tornam pessoas ruins, né? E aí, antes da crítica surgir, ele já tinha lançado esse livro, né? Que caiu no gosto do povo, o pessoal gostou, o pessoal ficou reproduzindo muito essa ideia do efeito Lúcifer, e quando veio a crítica, ela foi amortecida. Então, ele era muito sagaz nesse ponto, né? Porque eu perguntei, cara, o que aconteceu com esse cara? Esse cara tem prestígio hoje? Porque você tá falando 2011? Isso são mais de 30 anos. Ele ficou famosíssimo e super respeitado. Esse livro aí, nossa, ele foi estudado por diversas pessoas pra, tipo assim, como justificativa, eu estou colocando muitas aspas, porque desculpa mesmo, justificativa pra má liderança, justificar, sabe, grupos de pessoas em trabalho, em empresa, nossa. Então, mas a minha questão é que é o seguinte, tudo bem o civil não ter noção disso, mas ele não foi criticado pelos pares, ele não foi caçar a carteirinha dele de psicólogo? O que aconteceu aí nessa história? Então, aí a gente tem que levar em consideração como é que funciona também a universidade nos Estados Unidos, né? Então, nos Estados Unidos, as universidades, elas trabalham muito também o próprio marketing, né? Então, assim, isso, de venda de livro, e apesar de polêmicas, como aconteceu na década de 70, né? E depois disso ele meio que continuou andando na linha, ele não sofreu muita punição, não. Isso foi meio que ele passaram um pano significativo pra ele. E tem um outro fator também que em 2003, quando veio aquela denúncia, né, dos agentes da CIA torturando detentos na prisão de Abu Ghraib, lá no Iraque, foi o momento em que o Zimbardo, ele voltou à tona, né, ele voltou com muita força. Ele mantém um site, né, existe um site do experimento de Stanford, né, e nesse contexto de 2003, quando veio à tona, só para vocês terem noção, esse site, ele tinha uma média de visitas diárias de 7 mil pessoas, né, e em 2004, né, depois das denúncias, o site ele passou a receber 15 milhões de visitas num único dia. O efeito Streisand, né? Isso. E ele também encontrou uma forma de monetizar. Então ele foi ganhando dinheiro em cima disso, foi ganhando, apesar das críticas, o modo como ele foi absorvido pelo senso comum, pela mídia, né, pela ideia dele, meio que blindou. E aí a galera foi passando pano, e aí até hoje esse estudo, ele é muito difundido, né, na graduação em psicologia, né, então a gente vê muito primeiro semestre, vê muito desse experimento, só que a gente não discute nessa profundidade. A gente não discute quais são os erros metodológicos e as interpretações complicadas também que ele fez, né? E aí acaba que ele vai conseguindo manter essa fama dele. Eu até acredito que tinham pessoas tentando impedir, pessoas tentando falar, né? Mas é meio burocrático também, né? E se não fosse assim, o próprio experimento dele não seria abortado no tempo que deveria, porque ele queria fazer em 2 semanas, ele parou em 6 dias, porque uma aluna, uma estudante de psicologia, a Cristina Maslach, que foi lá e foi parar o cara, chegou e deu, sabe? Que era a namorada dele na época, inclusive, né? E deu um toque, uma chamada mesmo, falando pro cara, pô, isso daí você tá gerando violência, isso daí é violência em meio de violência, não é um estudo, e ela nem sabia todos os detalhes ainda. Então, se ela na época tomou essa ação, outras pessoas também devem ter tomado, mas todos esses anos, e o cara, como ele era marqueteiro, e ele tava tentando provar algo que algumas pessoas também queriam saber, né? Porque todo mundo quer saber como ter controle de massas. Então, ele vendia uma ideia, né, de que era possível você ver essa transformação em pessoas, enquanto outros, né, os seus pares, como você falou, outras pessoas também deveriam estar tentando impedi-lo, né, mas você tem um processo aí também, né, pra isso, né. E eu não duvido, cara, não duvido mesmo que talvez tem uma realidade que ela é das universidades estadunidenses que a gente não tem tanto no Brasil, mas se você é um pesquisador
tá dentro de uma universidade estadunidense e você desenvolve um projeto interessante ao ponto de brilhar os olhos de alguém dentro das Forças Armadas, você tá com um financiamento gigantesco, assim, é muito, muito interessante para você e para as Forças Armadas o seu projeto. E tem vários indícios de que ele percebeu os erros do projeto dele, tanto é que tem uma história de que um dos caras que saíram, ele ameaçou voltar com a polícia lá pra dentro, e aí ele teria desmantelado tudo e aguardado a polícia. Quando percebeu que a polícia não voltou, ele ficou bravo e pediu pra remontar aquilo tudo de novo. Então ele tinha uma noção de que parte daquilo que estava sendo colocado não estava correto. E eu queria só fazer uma outra adição, assim, que pra quem já leu Sandman, eu acho que tá no Prelúdios Noturnos, não lembro a história. Tem uma história que inclusive o Rafael Fernandes gosta muito, que é aquela do Doutor Destino com a pedra dentro de um café, restaurante, um diner. Lembrando que não é o Doutor Destino da Marvel, né? É outro personagem. Não. É um outro personagem, um que mexe com sonhos também. É o Doutor Destino da DC. Que ele tá todo decadente e ali dentro ele controla aquele micromundo e ele faz uma série de experiências naquele micromundo dele ali, construindo todo aquele local. Me lembra muito essa noção também, sabe? Me lembra muito esse processo. Tem algumas análises que vão falar que ele não finalizou o processo um pouco antes, porque ele mesmo estava sendo envolvido pelo poder que havia na mão dele e ele não conseguia perceber a gravidade da situação, porque ele também estava ali, tal qual aquele cara que eu não vou falar o nome também, daquela série que não vou falar o nome também, que não é uma série, é um reality show, e fala com voz assim, dando setas e mandando o pessoal sentar. Pode falar que é o Big Boss aí do Big Fone. É o Big Boss, tal qual o Big Boss. Fala o que quer, faz o que quer, interfere como quer. E é muito poder na vida de pessoas reais e com influência no mundo, né? Então é meio bizarro você parar pra prestar atenção nessas questões. Toda a discussão daquele processo, na verdade, era exatamente sobre isso. É sobre poder, como que ele é exercido, parte dos seus problemas, né? É essa a proposta. Total. E tudo feito com muita violência, sabe? É bom a gente salientar que, tipo, esse experimento não eram só pessoas ali sentadinhas, tranquilas, não, elas foram levadas a muita violência. E eu vou acrescentar que Foucault ficaria decepcionado, porque essa violência da mão física, assim, essa violência material, ela é psicológica, mas ela é presencial, ela é direta. Essa violência que não é sutil, ela é uma violência muito fácil de fazer. Ela é uma violência simples. Tanto ela é simples, fácil, de pouco investimento, que ela é a forma de violência estatal mais utilizada porque ela é rápida. Eu não invisto, eu não faço absolutamente nada. É uma violência burra, uma violência imbecil desse processo. Os próprios guardas falaram isso, né? E isso que o Keller tá falando vai dialogar também com um outro elemento que acabou que a gente não discutiu, que foi o seguinte: o Zimbardo, ele também contratou um cara chamado Carlo Prescott. O Carlo Prescott, ele foi um ex-carcereiro, né, do sistema prisional lá, enfim, e ele meio que serviu como um consultor, né, para fazer uma avaliação do experimento. Só que o que aconteceu? No processo de entrevista com o Prescott, o Zimbardo pediu para ele descrever o que acontecia e tal, parará. E aí o Prescott falou como é que era o processo, né? Como é que eram, que tipo de violência que acontecia, de que maneira, né? Um pouco o que é a realidade, né? A realidade do que já acontece. E isso conduziu o Zimbardo a manipular o comportamento dos participantes do experimento, dos carcereiros, né? E aí o Prescott, posteriormente, ele até fez uma fala pública dizendo que ele se arrependeu profundamente de ter sido consultor do Zimbardo por conta disso, porque ele viu que, na verdade, o Zimbardo usou do relato dele para manipular o experimento. Mas é porque o Zimbardo, ele não tá nem aí pras prisões. O foco dele não é a prisão, o sistema carcerário, que, por exemplo, a gente tem muito problema de estupro dentro do sistema carcerário. Então, esse não é o foco dele. Pra mim, ele não tá nem aí com as prisões. Ele só pegou essa conotação, né, vamos colocar esse ambiente pra poder provar uma coisa que ele já acreditava. Deixa eu pular um pouquinho para um assunto que tá um pouquinho mais em voga e tal. Então quer dizer que esse experimento de Stanford, ele não é válido. Não dá para o mal pintar daí. Ou dá, mas seria mais difícil. É isso, então, a conclusão? Exatamente. Não dá pra gente generalizar da forma como ele fez. Não dá pra concluir o trabalho dele, né? Isso. Na verdade, ele é uma profecia autorrealizatória, assim, sabe? A proposta. Então, você entendeu? Ele, cara...
nada do que ele fez ali você não vê na sociedade, você entendeu? Não era necessário isso. O que ele fez foi tentar fazer aquilo acontecer em a nutshell, né? Em pouco tempo e dentro de um pequeno espaço. Esse que foi a proposta. Não há nada inovador, que eu tô dizendo que aquilo que ele tá vendo ali, uma prisão faz, algumas escolas fazem, alguns núcleos familiares fazem, a vila faz. Inclusive com o Zimbábue pressionando pra que isso aconteça, né? Zimbardo. É isso aí. Porra, caralho. Zimbardo, caralho. Então não é assim, exata, não é uma pesquisa. Serve como anedota. Como uma anedota dessas questões todas, ela serve. Eu acho que ela serve como essa anedota, como um comparativo até de situações, de você parar para pensar, mas não utilizar a pesquisa dele para isso, porque é falha, né? A gente já disse que a metodologia é falha. E se pensar sobre isso, lembrar que ele utilizou de influências de violência. Então, todo o resultado da pesquisa dele, mesmo que estivesse dentro de uma metodologia em que estivesse um resultado que ele pudesse comprovar, ainda assim ele teve influência de violência. Então, quando a gente compara com as nossas casas, com as nossas vilas, com os nossos trabalhos, com o BBB, a gente tem que lembrar que essas pessoas são influenciadas por violência. Essas pessoas, elas têm outras influências para chegar nesse ódio todo, nessa raiva, violência, nessa maldade, né? O que tem de positivo, que a gente pode dizer, né, do experimento do Zimbardo, é que ele abriu um caminho, né, para se de fato fazer pesquisa a respeito do processo de adaptação ao sistema carcerário. Então, depois disso, né, a gente teve outros pesquisadores que foram lá para tentar, como eu falei, né, do Coping primeiro, mas depois teve lá outros pesquisadores que vão tentar mapear, né, o tipo de perfil, né? Então a gente vai ter, por exemplo, pesquisas sobre reajustamento de estresse, né, que aí vai tentar identificar quais são os mecanismos que as pessoas encontram para poder lidar com o estresse do contexto institucional, e aí você vai delimitar, né? Então tem um estudo que separa em 4 perfis, né? São as pessoas que se adaptam melhor, as pessoas que se adaptam com dificuldade, as pessoas que não se adaptam e as pessoas que se adaptam muito bem, né? Que são pessoas que não conseguem, elas cometem crime para retornar para a prisão, porque a vida na prisão é melhor do que fora. Porque é o único sistema que elas conhecem, né? As regras. Isso. É isso que é a questão. Isso. Então, o estudo dele tem esse aspecto positivo por abrir a discussão, mas o experimento em si, ele é muito falho, muito problemático. Eu acrescento uma outra coisa, assim, que é pra quem tiver curiosidade mesmo sobre essa questão, gostou disso, se aprofunda sobre a discussão prisional. Ah, mas será que o Zimbardo sabia a respeito disso? Amigão, os Estados Unidos já era o país de maior população carcerária naquele momento e continua sendo até hoje. Segundo lugar tá a China e terceiro tá o Brasil. Então, não há novidade. Eu ia citar justamente isso, dessa necessidade de a gente aproveitar isso e entender sobre o nosso sistema prisional, sobre o abolicionismo penal, o quanto é importante pesquisas, não como estas, pesquisas, né, de cunho carcerário para entender e para a gente ter uma qualidade de vida melhor também para quem tá vivendo lá, né? Só para ilustrar o que a Ira tá dizendo, em 2016 no Brasil estavam contabilizados 726.712 pessoas presas para 368 mil vagas. Então a gente tem mais que, em 2016 a gente tinha mais que o dobro de pessoas presas, né, do que a gente tem, o nosso sistema carcerário tem a capacidade de lidar. Então isso por si só já é um elemento que é um fator que gera violência, né? Isso gera sofrimento, enfim. E quando a gente fala assim sobre o abolicionismo penal e entender esse sistema, a gente não é o fato, vai soltar vagabundo, agora vai ter estuprador solto, vai ter assassino solto, não é isso, gente. A gente entender esse sistema e entender também como a violência é gerada dentro desse sistema de pessoas que estão inocentes lá dentro e que poderiam estar com as suas famílias, pessoas que em momentos das suas vidas, por algum deslize, foi parar lá dentro desse sistema e aí acaba convivendo junto com essas outras pessoas que a gente tanto condena. O estuprador com o assassino. Eu trago ainda uma outra reflexão, que acredito que se você for numa cadeia na região de Stanford ali, qualquer daquela região próxima, você vai entrar dentro dela e você vai encontrar alguém que tá preso por portar determinada quantidade de drogas, você vai encontrar alguém que tá preso porque tentou se alimentar, você vai encontrar pelo menos alguém que tá preso porque no desespero cometeu uma decisão errada. Mas o Zimbardo nunca foi preso, você entendeu? E não, é isso que vai acontecer. Então
Então você tem algumas questões que elas são meio complexas para se falar. E eu vou dizer, a Ira tá falando sobre a questão do abolicionismo penal. Eu tô na periferia, a história da Ira também veio. Eu ainda tenho dificuldade para compreender isso. Tenho bastante dificuldade para entender. Porque a gente naturalizou o processo punitivo. Então, o sol nasce, o gato mia, o pintinho pia e preto é preso. E pobre é preso. E rico não. E a gente tem essa visão de que tá tudo bem, você entendeu? Por quê? Porque a gente naturalizou esse processo. Ah, mas isso não dá. Dá. Essa é a questão. Outra coisa que o processo do Zimbardo deixou bem claro é que dá para se naturalizar as coisas com uma extrema velocidade se você tiver os indícios, os preceitos, as influências ali para isso. Já que o Keller tá falando um pouco sobre marginalização, eu queria voltar ao ponto que eu comentei lá sobre das janelas quebradas, para eu contextualizar direitinho o do porquê aquilo aconteceu. O Zimbardo, ele tava exatamente tentando provar. Os carros foram colocados em 2 lugares diferentes. Um no Bronx, que é uma cidade diferente da de Palo Alto, que é uma cidade onde já tem residências mais com pessoas com melhor poder aquisitivo. E o carro que tava no Bronx foi totalmente destruído, vandalizado e roubado, e o que tava em Palo Alto não. E daí ele pegou e levou pra Stanford e convidou os alunos dele a quebrar. E daí ele pegou o que ele quis provar com isso, né? No caso, no Bronx ele tava falando que ele concluiu que a pobreza e a marginalização eram os culpados pelo crime. Mas ao mesmo tempo que quando uma pessoa era incentivada também a marginalizar, ela marginalizaria. Então, só pra contextualizar o que eu tava falando, e o meu ponto era que não adianta você convidar alguém a bater no carro, que provavelmente ela vai bater. É uma discussão muito interessante que eu entendo o sentimento de quem torce o nariz para essa discussão, porque a pessoa tem que entender que você pegar um exemplo anedótico de alguma coisa horrível que aconteceu, ela não pode se refletir, inclusive, no todo, né? Se você tivesse uma quantidade de pessoas dessa no Brasil dispostas a fazer o nível de atrocidade que você tá usando de anedota, não existia mais país, né? E quando a gente tá falando, a gente tem que sempre lembrar que a gente tá usando o contexto de macro, né? Em que a gente tá vendo os números, né? E como esses números se refletem, e não passando pano ou aliviando para quem de fato comete muitas vezes um crime horrendo e que de fato precisa ser separado da sociedade, porque não tem como, né? Só queria dizer que eu adoraria quebrar um carro também. Street Fighter 2. Me lembra muito aquele filme é um filme, né? O clipe da Beyoncé, que ela tá andando com um taco de beisebol pela rua e ela tá cantando, e daí encontra o carro e arregaça, eu fico, yes, vamos. Acho que é o Demonade. Eu tô chocado que o Keller nunca quebrou um carro. Que não seja dele, né? Mas aí, brincadeiras à parte, eu acho que também vale a pena a gente deixar registrado, né, o quanto que a vida em sociedade, ela também é complexa, né? Então aqui a gente está puxando um pouco mais essa discussão para o campo científico, mas a gente tem um campo político em jogo também. Então, por mais que a ciência diga uma coisa, não significa que o político, no sentido de governo, governante e tudo mais, eles vão fazer ou não vão fazer, né? Então, por exemplo, tem uma pesquisa que tentou mapear quais são os principais estressores no contexto prisional. E aí o que eles encontraram foi: o principal elemento estressor é a falta de visita de familiares e amigos, né? Então você ser retirado de perto das pessoas que você gosta. Além disso, aí tem lá também falta de oportunidade de ocupação dentro da prisão, a demora do processo de julgamento, né? Então, os julgamentos que se arrastam por muito tempo, o isolamento, dificuldade de receber apoio médico e psicológico, né, dentro da prisão, as agressões entre os internos e péssimas qualidades de alimentação e vestuário. Então, assim, aí pensando assim, a ciência identifica esses elementos estressores, por exemplo. Isso não significa que a política vá fazer alguma coisa com isso, né? Então, eu acho que esse é o ponto que é importante a gente poder fazer uma reflexão, né? A respeito disso, assim, né? De qual é o entendimento que se tem sobre o processo judiciário, o processo institucional, o processo carcerário mesmo, né? E de que forma que a gente pode pensar em outras estratégias de solução. O Michael começou a falar sobre quais eram os itens de fatores estressores do sistema carcerário, e ele começou a listar algumas coisas que a gente passou nessa pandemia, né? A gente não tava vendo mais os nossos entes queridos, a gente não podia mais estar próximo, a nossa alimentação mudou, a gente também não tava mais fazendo os nossos exercícios físicos cotidianos, que nem os presos, eles não têm
tem tanto essa liberdade, né, de ver árvores, de ver natureza, essas coisas. Então, o que causa na gente? Como que a gente começa a se comportar a partir desse tipo de privação também, né? É um reflexo que não só pro sistema carcerário, mas também pra situação que a gente tá passando hoje. Eu acho que seria só uma coisa interessante de falar, é que houve uma dúvida aqui no chat sobre o que é um exemplo anedótico, né? A gente fala que é uma história que explica muita coisa, mas na verdade ela não representa a maioria. Ela é uma anedota, ela é um ponto exclusivo, tem seu significado, mas ela não representa a realidade. É uma das formas mais utilizadas de argumentação, inclusive, porque ela apela normalmente para sentimento ou para emoções em geral. Então você não tem um rigor, não tem metodologia, não tem um olhar científico, não tem nada, mas ela normalmente convence porque ela conta uma historinha pontual relacionada a sentimento. Muito comum, assim. Não é a definição precisa, mas é uma aproximação. Posso dar até, inclusive, um exemplo, né? Um dia eu falei que... Eu não lembro exatamente o contexto e tal, mas a pessoa também tirou do contexto. Mas eu tava falando, tipo assim, por exemplo, se alguém invade a sua casa, se você for lá e matar a pessoa, você tá resolvendo uma invasão de domicílio com um homicídio, né? E a pessoa no Twitter super esbaforida, falando não e tal, porque ela tava levando no contexto de que alguém entraria com uma arma pra fazer mal pra você e pra sua família. E eu não tava usando isso de contexto. Mas isso é um exemplo anedótico que, na verdade, o ponto não era esse, né? O ponto é, sei lá, alguém te roubou na rua, aí você vai lá e mata o cara, tipo, né? Como é que isso aí funciona, né? O próprio exemplo que vocês falaram, a Ira falou, né? Não, vocês estão falando isso, mas os estupradores na rua, cara, simples de resolver essa questão. É ver os dados de quantas pessoas presas estão por estupro, por exemplo, versus pessoas que estão por coisas muito mais banais, tipo, tá portando 100 gramas de maconha, ou pegando, por exemplo, o cara que foi preso por causa de pinho-sol, ou uma simples violência comum de briga de trânsito e por aí vai, né? É bom acrescentar que é justamente por entender esse sistema e corrigir as suas falhas que pessoas como estupradores, assassinos, pessoas violentas que realmente estão aí livres, se escondendo atrás do dinheiro, atrás de nome, atrás de várias coisas, que a gente vai conseguir, sabe, julgar e condenar para que elas sejam presas, né? Para que o sistema tenha também desafogue de pessoas que estão lá, para que haja também, para que essas pessoas voltem para a sociedade e ainda em tempo que elas não enlouqueçam, né? Porque pessoas que estão lá, elas estão entrando desse sistema, começam a viver esse sistema, então a necessidade que elas voltem para a sociedade e para que a sociedade também possa cumprir com essas outras pessoas. Não é porque está resolvendo o lado que vai deixar um estuprador solto, pelo contrário, é justamente para atingir essas pessoas. Eu trabalhei durante 5 anos na Campus Party Brasil, é um dos maiores eventos tecnológicos de internet que se tem no mundo e tem a edição aqui. Em todos os anos há um limite muito grande de uso de internet, sabe? A banda larga é muito grande, então muita gente utiliza-se do evento não para participar do evento, mas para utilizar da internet que está acontecendo e durante esses dias de evento. Todo ano existe uma parceria com a Polícia Federal, em que a Polícia Federal também se aproveita dessa banda larga e deste momento em que as pessoas estão mais utilizando para conseguir encontrar pessoas que se utilizam da Deep Web para praticar crimes. E lá na Campus Party já foi um cara lá dentro, sabe? E por que foi feito isso? Porque houve um estudo da situação para chegar até esse cara. Agora imagine quantos dessas pessoas não existem por aí e estão escondidas atrás desses outros parâmetros que a gente citou aqui e que é necessário entender esse sistema para que tenha justiça. Né? Não esse punitivismo, mas que tenha justiça. E só pra finalizar, pra gente já encerrando esse episódio também, né? Você falou, Michael, da questão da relação entre ciência e política, que ela é muito interessante, que faz com que não uma ciência boa e com bons resultados vai ser necessariamente acatada pela política, porque tem mais coisas envolvidas, ao mesmo tempo em que a ciência ruim do Zimbardo é acatada pela política, porque é do interesse político, a violência nesse sentido, né, e o controle. E aí, esse episódio com toda certeza foi influenciado pelas discussões que aconteceram na semana passada do Big Brother Brasil, e que, enfim, né, provavelmente não acabaram, mas a gente não sabe o contexto, né, as coisas mudam muito rápido e tal, mas é aquilo, né, você tá vivendo hoje
um na tua casa, na tua sociedade, né? E tudo isso é um convite ao reflexo, né, daquela coisa de você estar assistindo a casa mais vigiada do Brasil, mas o quanto isso tá na nossa sociedade e que é inquestionável, né? Porque as pessoas lidam com política o tempo todo e isso acaba embargando muitas vezes discussões que são super importantes como essa, né? Que, enfim, a gente não tá aqui pra falar, não, porque a gente tá certo e as coisas estão erradas e tal, mas confiar um pouco nos dados, na boa ciência, pelo menos, né? E nas questões técnicas, né? Mas, infelizmente, acho que não é muito o caminho que o Brasil escolheu dos últimos anos, então a gente fica apenas o sentimento de que a gente tá falando pro vazio, né? Ou pra parede. Então é isso, gente. Gostaria muito de agradecer muitíssimo a participação de todos vocês. Alguém quer fazer um jabé? Ô, Michael, fale aí um pouquinho do trabalho. Você quer dar um jabá aí? Não, só convido aí o pessoal a me seguir nas redes sociais, né, @maidrigo ou @maidrigopsi. Estamos aí na luta, né, esse trabalho de fazer ciência, né, então sou também um cientista, né, sou um pesquisador, então estou aí tentando encontrar formas de produzir conhecimento também, produzir conteúdo bacana. Acho também a proposta do Mundo Freak também louvável por isso, né, por dar a oportunidade da gente discutir esses assuntos por pontos de vista diferentes, sempre muito, muito divertido, né? É isso. E ainda quer me convencer a fazer artigo. Leadmestre, por favor, tamo lá na luta, trazer o Keller pra essa opressão acadêmica. Tá faltando opressão pra esse Keller. Tá muito livre aqui no Mundo Freak. Tem que aumentar. A Jay também tá entrando já nessa, né, Jay? Então, tamo aí. Infelizmente, né? Não feliz, mas tem que fazer, pra ver se muda alguma coisa. E aí o que a gente tem que aprender agora é fazer bom marketing, né? Porque boa ciência, acho que a gente faz. Agora é fazer o bom marketing. Aí é a Quaíra. Só indicar uma coisa, cara. Pessoal que gostou do artigo, quer conversar um pouco sobre Foucault, tem um material bem legal da galera do Razão Inadequada. Inclusive tem podcast. Eles fazem umas coisas bem bacaninhas. Eu tava revendo alguns textos deles. É muito bom. Pode colar lá, fala que viu no Mundo Freak, que eles vão ficar felizes. Aí é a Quaíra. Gente, muito obrigado pra todos vocês que ficaram aqui na live. Foi maravilhoso. Pra você que não sabe, a live ela é disponibilizada para apoiadores. Geralmente cai no e-mail. Pra você que não tá recebendo e-mail, mas apoia a gente. Apoiem. Vê se não tá caindo na caixa de spam ou se por algum motivo você tá com alguma questão. A gente não resolve, então não adianta mandar e-mail pra não tô recebendo, não tá no spam. Não adianta mandar e-mail pra gente. A gente não sabe como resolver problemas técnicos dentro do Apoia-se. Entre em contato com o suporte do Apoia-se, tá bom, gente? Um pedido que a gente faz pra vocês. E se você quiser acompanhar, você também pode aí participar no Apoia-se com o mínimo de R$5. Você ajuda a gente pra caramba e as lives ficam disponíveis um curto período de tempo, tá bom? E pra você que tá terminando o podcast, um grande abraço, muito obrigado pela audiência e gostaria de lembrá-los que não olhe para trás. mundofreak.com.br